Câmara de Osasco promove sessão solene para comemorar o Dia da Seishon-Noye. Na tarde da última quinta-feira, foi realizada a 45ª Sessão Ordinária 2014 na Câmara Municipal. Comer fora no Brasil está 20% mais caro do que nos Estados Unidos. E veja também quais são os melhores recursos para tratar a lombalgia. Agora no Câmara Notícias. Na noite da última quarta-feira, na sede da Câmara de Osasco, aconteceu sessão solene para comemorar o Dia Municipal da Seishon-Noye, uma filosofia de vida e uma religião sincretista de origem japonesa. Instituída pela Lei nº 4.129, de 25 de junho de 2007, a comemoração ao Dia da Seishon-Noye foi uma proposta da vereadora Sônia Maria Rainho, e, de acordo com a lei, a data deve ser comemorada sempre no mês de setembro, durante a Semana da Pátria. Sob a presidência do vereador Toniolo, o evento deste ano contou com a presença do secretário de Cultura de Osasco, Fábio Yamato, e também de dirigentes e membros da Seishon-Noye. Diversos preletores foram à tribuna agradecer a comemoração promovida pelo Poder Legislativo e também ressaltar o papel social da entidade. Nosso trabalho, se não houver o apoio do Legislativo, Executivo, porque nós acreditamos que o país não se constrói somente com matéria-prima, minério, petróleo, né? Então, se não trabalharmos, porque a Seishon acredita que todos nós somos filhos de Deus perfeitos, mas essa perfeição precisa ser exercitada. O lado espiritual precisa ser exercitado. A supervisora administrativa e doutrinária da Seishon-Noye Regional Osasco, Léa Oliveira Barros, destacou o surgimento da organização e também como os ensinamentos da entidade se difundiram pelo Brasil. Desde o início, desde que foi fundada no Japão, imediatamente já começou a ser difundido no Brasil o ensinamento da Seishon-Noye através dos imigrantes japoneses. E então começou através dos japoneses, né? Depois começou a divulgar para os brasileiros, né? Enfim, então foi criado, né? Assim, administrativamente falando, existe a organização em japonês que ainda está muito ligado aos pioneiros da Seishon-Noye, né? Todo esse pioneirismo, e na sequência foi criada a organização em português. Durante o discurso, a preletora enfatizou o verdadeiro significado da palavra Seishon-Noye. O termo Seishon-Noye, né, traduzindo ao pé da letra, significa o lar do progredir infinito. E nós poderíamos falar aqui muitas horas sobre o que significa esse lar do progredir infinito. Na literatura da Seishon-Noye tem um estudo vastíssimo sobre o que significa esse lar do progredir infinito, mas, resumidamente, eu quero dizer aqui que esse lar do progredir infinito significa nós manifestarmos o Filho de Deus perfeito que existe em cada um de nós. O secretário de Cultura, Fábio Yamato, também fez uso da palavra e parabenizou a organização. Para nós é um motivo de muita satisfação e de muita honra. Então, parabéns desde já por tanto empenho, por tanta luta, e uma luta pautada em gratidão, em amor e em muita fé. Na opinião do secretário, o trabalho que vem sendo realizado pela Seishon-Noye ao longo dos anos é essencial para se construir um mundo mais justo e pacífico. Vocês estão pautados na essência da coisa, sabem onde querem chegar, perseguem isso com muito carinho, com muito amor, e não se permitem endurecer, né, em momento algum. O simples gesto de incluir numa coisa que poderia se tornar só um hábito, mas não é, né? É um reconhecimento. Como o gesto de agradecer, de dizer um muito obrigado, aquilo que deveria ser obrigação, hoje em dia, infelizmente, se torna um diferencial. Fábio ressalta que, através dos seus ensinamentos, a doutrina consegue mostrar ao ser humano que não se precisa de muitos recursos para ser feliz. A gente começa a fazer reflexões do tipo, será que essas pessoas se contentam com pouco? Estão agradecendo tão pouco?
Será? E aí vocês acabam nos mostrando de um jeito maravilhoso, sem forçar, sem querer, né, fazer a cabeça de ninguém, que a gente tem motivo sim para ser muito grato, desde a hora que acorda e até a hora que vai deitar. E para encerrar a sessão, o vereador Toniolo relembrou o papel da Câmara de Osasco na instituição da lei, que inclui desde 2007 o dia da Seishonoye no calendário oficial da cidade. Eu fazia parte desse quadro de vereadores aqui e tive a oportunidade naquela época, por iniciativa da vereadora Sônia Rainho, que apresentou o projeto, e nós aqui na Câmara Municipal, por unanimidade, votamos inserindo no calendário da nossa cidade o dia, né, do Seishonoye. Isso e saber mais ainda, né, que votamos, o prefeito à época, Emílio de Souza, sancionou a lei, e essa lei ela vem sendo cumprida rigorosamente. E aconteceu na tarde da última quinta-feira a 45ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. Sob a presidência do vereador Valdir Roque, foram lidas 21 indicações. E desta vez, os representantes legislativos não apresentaram moções para serem votadas. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Rogério Silva, que, em nome dos moradores do bairro Jardim Conceição, solicitou a implantação de uma faixa de pedestre e também de um semáforo na Rua Paranaense. Essa Rua Paranaense, por incrível que pareça, ela é uma mão dupla e tem uma escola que é do estado, que é a Fernando Gaban. Essa escola, de frente a essa escola não tem a faixa de pedestre. Então nós estamos aqui entrando com essa indicação para que seja feita uma faixa de pedestre, e se tiver oportunidade também estaremos entrando com uma indicação que não só seja feita ali uma faixa de pedestre, mas também coloque ali um farol de sinalização, porque é muito perigoso. Em seguida, o vereador Josias da Juco reforçou a necessidade de reparos na iluminação pública do bairro Jaguaribe. Mas só ontem nós tivemos cinco casos de furtos e roubo no Jaguaribe, mas dessas ruas, 7 não tinha iluminação na rua. Está uma semana com as luzes desligadas. Então, me desculpa, como que também nós vamos cobrar, muitas vezes, da polícia, se nós não damos condições? Em nome dos comerciantes do Jardim Piratininga, o vereador De Paula destacou que obras de urbanização inacabadas têm atrapalhado o trajeto de pedestres. Mais de 8 meses que nós estamos cobrando, os comerciantes ali do Jardim Piratininga estão sofrendo, porque a prefeitura foi lá e quebrou toda a calçada da Avenida Edmundo Amaral para fazer uma canalização, tudo bem. Só que até agora não voltou para refazer o passeio público. Então o comerciante, tem um dono de um mercado lá, chama São Gabriel Mercado, o pessoal vai passando, pisando na lama, criança caindo e botando a vida de todos aqueles moradores ali em dificuldade. O vereador Valdomiro Ventura foi à tribuna e parabenizou a Prefeitura de Osasco pela sinalização implantada nas ruas do conjunto habitacional Terra Esperança, localizado no Jardim Marieta. O Terra Esperança ficou muito bonito. O Demutran ali colocou placas de proibido estacionar, demarcou diversas vagas para os carros estacionarem ali, até porque os caminhões abusavam, estacionavam na vaga dos carros pequenos. E após o intervalo da sessão, os vereadores voltaram para a ordem do dia e foram votados 3 vetos de projetos de lei. O primeiro a ser discutido foi o veto ao projeto de lei número 20 de 2013 da vereadora Karen Gaspar, que propõe a implantação do programa Doutores da Alegria em todos os hospitais do município de Osasco. Indignada com o veto do prefeito, a vereadora se negou a abrir votação. E eu vou obter pela abstenção ao veto, vou me abster a esse voto. Primeiro, por entender que isso não gera custo. A vereadora explica que o programa Doutores da Alegria tem a finalidade de promover dias mais felizes aos pacientes que estão internados nos hospitais.
A gente sabe que a saúde não está fácil, e a saúde não está boa, a saúde está doente, e ela não está doente só na instituição pública, ela está doente na instituição privada também. De acordo com a vereadora, apesar do prefeito ter vetado o projeto por motivos financeiros, ele tem conhecimento da importância dessas organizações não governamentais e sabe que elas fazem a diferença nos hospitais. Então, o que eu pedi? Eu pedi uma regulamentação só para que essas pessoas possam entrar nos hospitais, mas que os hospitais eles tenham essa regulamentação, e não só o público, o privado também. Aqui no município de Osasco, nós temos hospitais privados. E em posição à abstinência da vereadora Karen Gaspar sobre a votação do veto, os vereadores André Sacco e Sebastião Bognar foram à tribuna e ressaltaram que a Câmara deveria sim abrir votação para o veto deste projeto. Em contrapartida, o vereador Aloysio Pinheiro afirmou que os vereadores deveriam aceitar o veto do prefeito. O vereador, quando votou no projeto, ele não votou no projeto pensando em outra coisa a não ser no mérito. O veto é um outro momento. O veto está dizendo o seguinte para o vereador, a Secretaria de Assuntos Jurídicos encaminhou o prefeito dizendo o seguinte: olha, com base no artigo 39 da Lei Orgânica, que é um dever de cada um dos vereadores aqui conhecer, olha só, aí nós, vereadores, temos que apreciar o veto sim. Por quê? Porque como é dever nosso conhecer o regimento e conhecer a Lei Orgânica, impede que a gente avance. O veto ao projeto de lei Doutores da Alegria, enfim, foi submetido à votação, e a maioria dos vereadores votou a favor do veto. Em seguida, foi discutido o veto ao projeto de lei número 69 de 2013, do vereador Branco, que propõe a criação do Coral do Servidor Público Municipal. Em 1995 já existia aqui nessa casa um coral chamado Arco-Íris, né? Então esse é um dos fatores, já existia esse coral na nossa cidade. Submetida à votação, o veto ao projeto de lei foi aceito pela maioria dos vereadores. E, por último, foi discutido o veto a projeto de lei número 75 de 2013 do vereador Maluco Beleza, que propõe sobre a autorização e criação de um serviço de pronto atendimento veterinário na zoonose. Os motivos que levaram essa iniciativa é o número elevado de munícipes que criam animais domésticos, especificamente cães e gatos, e que não possuem condições financeiras para um eventual tratamento veterinário. E apesar do veto da Prefeitura, que alegou que a criação de uma clínica veterinária implicaria em novas despesas para a administração municipal, o vereador afirmou que encaminhará uma indicação. Gostaria que o prefeito recebesse essa indicação e que olhasse com carinho, porque foi colhida apenas em uma semana 1.140 assinaturas para que fizesse essa clínica veterinária. Então, que conste nos orçamentos futuros para que seja implantado uma clínica veterinária gratuita aos nossos munícipes. O vereador destacou que a campanha de castração de cães e gatos, realizada em Osasco entre os dias 18 e 22 de agosto, teve mais de 3 milhões de visualizações no seu perfil do Facebook. Durante uma semana, só no meu Facebook, teve mais de 3 milhões e 500 mil visualizações, sendo que só para esse tipo de visualização, eu tive 497 mil visualizações, só referente à castração de cães e gatos. Submetida à votação, o veto ao projeto de lei sobre a criação de uma clínica veterinária com serviços gratuitos foi aceito pela maioria dos vereadores. E lembrando que todas as terças e quintas, às 3 da tarde, acontece sessão ordinária na Câmara Municipal de Osasco. A Câmara fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. As sessões também são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco. E quem perder pode conferir como foi no dia seguinte. O vídeo estará disponível no site tvcamarosasco.com.br. E veja no próximo bloco. Comer fora no Brasil está 20% mais caro do que nos Estados Unidos.
E veja também quais são os melhores recursos para tratar a lombalgia. Florestas. O que você tem a ver com isso? As florestas são uma das principais responsáveis por regular o regime das chuvas. A mesma chuva que enche os reservatórios de água que chega à sua torneira. Que irriga as plantações de onde vem a sua comida. E que de vez em quando ameniza aquele calorzão danado. Se não tem floresta, não tem chuva. E se não tem chuva, você já sabe o que acontece. Então, junte-se a nós e proteja as florestas. Falta pouco para alcançarmos 1 milhão de assinaturas pelo desmatamento zero. Segundo pesquisa, comer fora no Brasil está 20% mais caro do que nos Estados Unidos. Entretanto, as empresas que atuam no segmento crescem de maneira expressiva, já que o mercado de trabalho tem mudado bastante o cotidiano das pessoas. No Brasil, fazer refeições em restaurantes é 20% mais caro do que nos Estados Unidos e tem se tornado algo comum no país, o que tem feito as empresas no ramo alimentício crescerem. Entre as categorias, os restaurantes por quilos são os que apresentam maior taxa de crescimento. Hoje, 20% do mercado de alimentação externa, além das tradicionais padarias, 11% do segmento, juntas atendem à demanda gerada ao longo de todo o dia. Quando avaliadas as classes sociais, o setor da sociedade que mais consome fora de casa é a classe A, com mais de 46% no valor. Já a classe E representou o pior resultado. Apenas 11% das pessoas informaram frequentar restaurantes. Diversos são os fatores que colaboram para esse resultado no cenário nacional, como o aumento da renda dos brasileiros e a presença da mulher no mercado de trabalho. Há 10 anos, apenas 24% da população realizava as refeições fora de casa, o que comprova um crescimento expressivo no setor. A lombalgia, mais conhecida como dor lombar, é uma queixa recorrente das pessoas acima de 60 anos. Entre as principais causas está o excesso de cargas nesta região do corpo. Saiba como tratar essa doença. Muitas pessoas não sabem, mas 85% da população sofrem com problemas na coluna. E o motivo de muitas dessas dores são problemas carregados desde a infância. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que tem 85% da população que tem dor na coluna. Muitas dessas pessoas que têm dor na coluna é efeito, inclusive, de criança, de quando era criança, que carregavam aquelas mochilas extremamente pesadas, entendeu? Que aí o que acontece? Terminam tendo desvio, além da mochila ser pesada, a pessoa tem mania de carregar de um lado, isso já altera a postura, e aí isso já dá um problema na coluna. A pessoa, eles têm... Outra coisa que causa muita dor na coluna é falta de exercício e alongamento, porque aí quando tem a fraqueza abdominal e dos paravertebrais, você sente bastante dor na coluna, gerando muitas vezes uma hérnia ou um má posicionamento mesmo pelo desvio, que aí você sente a dor, geralmente eles reclamam lombar baixa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 65% a 90% da população poderá sofrer de lombalgia durante sua vida. A lombalgia é uma manifestação de dores na região lombar, decorrente de uma série de problemas, sendo que um deles é a má postura ou os maus hábitos. A lombalgia é dor na lombar. Então, essa dor, lombalgia não é um diagnóstico, lombalgia é um sintoma. O diagnóstico pode ser uma hérnia, pode ser uma hiperlordose, pode ser uma vértebra rodada, entendeu? Pode ser má postura. Muitas vezes, a educação de pais e professores pode impedir que as crianças desenvolvam desde cedo problemas nos ombros e na coluna. Isso porque crianças e adolescentes carregam uma quantidade de peso nas mochilas bem acima do aconselhável.
Segundo o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o peso de uma mochila não deve ultrapassar 10% do peso do próprio estudante. Hoje em dia as pessoas não sabem, os pais principalmente não sabem que a criança ela tem que carregar no máximo 10% do valor do seu peso da mochila. E aí as escolas, o que acontece? Elas pedem muitos materiais e as crianças têm o costume de levar todos os materiais todos os dias, para não separar, ou por comodidade também que você já deixa na mochila. E às vezes também o que acontece? A escola tem mania de pôr várias matérias ao mesmo tempo, principalmente quando passam para o 6º ano, né? Que são várias disciplinas, então coloca 3, 4 disciplinas com cada livro dessa grossura e a criança tem que levar. Aí leva o caderno, leva o livro, leva tudo. Então eles não costumam dividir, colocar o livro na mão e a mochila nas costas, costumam colocar tudo nas costas, e muitas das vezes de um lado só. Mochila de uma alça é totalmente assim, proibida para as crianças, entendeu? Com o excesso de peso, crianças sofrerão a influência direta dessas alterações posturais no crescimento ósseo do indivíduo e no desenvolvimento de doenças causadas por esses desvios posturais. Algumas dicas são válidas para evitar possíveis problemas futuros. O que a gente indica quando vem os pacientes aqui para a gente? Porque a gente pega muito caso de paciente com adolescente ou até mesmo criança, a gente já pegou com escoliose, e adolescentes fazendo cirurgia mesmo, de colocar pino para deixar a coluna reta, que não tinha mais como ser feito. A gente indica, para que isso não aconteça, que os pais observem muito esse peso das crianças, e desde pequenininho, por exemplo, quando a criança vai para a pré-escola ou até o 3º, 4º ano, você consegue ainda inserir aquela mochila de rodinha. Só que tem que tomar também cuidado, porque não adianta ser aquela mochila pequenininha e a criança ficar torta. Tem que ser a mochila que dê para a criança, na altura correta da criança, para ele carregar. Na próxima segunda-feira, dia 8, a Comissão Municipal da Verdade de Osasco promoverá audiência pública para ouvir o depoimento de mais 2 vítimas da ditadura militar. Serão ouvidos o sociólogo Roque Aparecido da Silva e sua irmã, a aposentada Iracema Maria dos Santos. A audiência acontece, então, nesta segunda, às 3 da tarde, na Câmara Municipal de Osasco e é aberta ao público. E confira no próximo bloco as dicas da agenda cultural e também a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. E neste domingo, a cidade de Osasco promove o desfile cívico-militar, que comemora o Dia da Independência do Brasil em 7 de setembro. Com o tema Os Valores da Vida em Osasco, o evento ressaltará os valores morais da ética e do civismo na formação da cidadania. Cerca de 10 mil estudantes participarão do desfile, que acontece a partir das 9 da manhã na Avenida dos Autonomistas, entre as ruas Antônia Gu e Dona Primitiva Bianco. E quem preferir assistir o desfile de casa pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da TV Câmara Osasco e também pelo site tvcamarosasco.com.br. E lembrando que para a realização do evento, algumas vias do centro e proximidades serão interditadas no domingo, das 5 da manhã até as 3 da tarde. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para a Grande São Paulo, com informações direto da Clima Tempo. Nesta sexta-feira, o ar seco vai predominar no estado de São Paulo. Na região metropolitana, o dia até pode começar com muitas nuvens, mas depois o sol predomina e à tarde as temperaturas começam a subir. A mínima prevista para a capital é de 11 graus e máxima de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Não tem previsão de chuva nesta sexta-feira. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. A todos um bom fim de semana.